você hoje no teu relacionamento e na sua caminhada com Deus. Porque o nosso relacionamento, quanto maior ele é com o nosso Senhor, mais a gente entra na profundidade. Porque se nós falamos de profundidade, nós também temos que falar do que é superficial. Porque sim, eu tenho um relacionamento profundo com algumas pessoas. Hoje a gente vive numa era de superficialidade. A superficialidade, ela alcança tudo. Tem pessoas que hoje na sua profissão, elas são superficiais. Elas estão só no básico. Elas aprenderam só aquilo que era suficiente. Mas se houve alguma renovação de alguma coisa, ela nem acompanha. Porque para ela já fez o que era suficiente. O grande problema da superficialidade é que hoje ela está atingindo os relacionamentos. E os relacionamentos familiares estão superficiais. Os relacionamentos conjugais, os namoros hoje, você vê a pessoa começou a namorar hoje, amanhã já diz eu te amo, você é o amor da minha vida. Com uma semana e meia já não estão nem mais juntos. Você vê pessoas que se falam muito pela rede social, mas pessoalmente não conseguem apertar a mão um do outro. Então essa superficialidade que chegou aos relacionamentos, eu te digo, infelizmente, chegou também ao relacionamento de muitos com Deus. Muitos estão vivendo uma caminhada com Deus de maneira superficial. Mas se você veio aqui nessa noite, se você está nesse congresso, que o tema é indo para o mais profundo, é porque Ele tem um convite para você. E o convite que Ele tem para você é: vem para o profundo, vem experimentar o melhor de Deus. Ele não te quer no superficial, Ele tem um convite. Porque a palavra vai dizer em Apocalipse que Ele está à porta e bate. Mas Ele não só quer entrar, Ele quer entrar, Ele quer relacionamento, Ele quer sentar à mesa com você. Você pode dizer amém? Você vai abrir sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 47. Eu vou para mais perto de vocês. Ezequiel 47. Assim diz a palavra do Senhor. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa. E eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente. Porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos ou pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelos lombos ou cintura. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro.
E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão e viverão tudo por onde quer que entrar esse ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engede até Englaim. Haverá lugar para estender as redes, o seu peixe segundo a sua espécie. Será como o peixe do mar grande em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Você pode fechar os seus olhos. Ó Deus, Tu és poderoso, e se nós estamos aqui, é para Te adorar, e é porque o Senhor nos concedeu essa graça. Mas hoje a Tua igreja, diante de um congresso, Pai, que tem um tema de profundidade, queremos ir, Pai, por profundo. Queremos ir para o profundo da intimidade, do relacionamento. Queremos ser, sim, Pai, uma igreja que tem intimidade contigo, ó Deus. Então, Pai, que através da Tua palavra a Sua igreja seja conduzida a esse caminho. Que através da Tua palavra nós venhamos sentir o Teu poder e a Tua glória nesse lugar. E até aqueles, Pai, que já estiveram nessa profundidade de relacionamento, mas hoje têm vivido no superficial. Ó Deus, que nessa noite eles venham voltar a mergulhar no oceano do Teu Espírito. Porque nós cremos que é isso que o Senhor quer para nós nessa noite. Então toque em cada coração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Ezequiel, ele está tendo uma visão. Só que essa visão que ele tem é no momento onde Israel está vivendo no exílio babilônico. Então, aquele homem, na pior circunstância daquele povo, está tendo uma visão guiada por Deus. Aquele homem que começa o ministério. Nós estamos aqui no fim do livro, no capítulo 48, mas nos primeiros livros, você vai ver que na primeira visão que ele tem, é tão forte a visão que Ezequiel tem, que ele chega a ficar mudo. De tanto impacto que é a visão que Deus dá a ele. Só que esse homem agora está vivendo um período de exílio. E nesse período Deus começa a dar visões a ele. Provavelmente você já ouviu falar do Vale de Ossos Secos. Ezequiel tem essa visão no capítulo 37. E agora no 47 Ezequiel tem outra visão. Só que essa visão nos remete a uma caminhada. Porque quando Ezequiel começa a visualizar águas que fluem do templo, nós conseguimos olhar e ver que essas águas representam o Espírito Santo. Umas águas que começam a fluir. E eu imagino o profeta olhando e talvez sem entender nada, mas sem alguém o guiando. E quando essa pessoa que o guia o leva às águas, eu imagino que ele olha para as águas antes de entrar.
E olha para as águas de uma maneira que eu posso confidenciar a você. Ontem o evangelista Pedro até falou que não gosta de praia. E eu falo para você que eu sou parecido. Porque quando eu olho assim, quando eu chego na praia, irmão, eu fico só olhando. Porque eu não sei nadar de jeito nenhum. Olha, se me botar em um lugar que me cubra. Então lá no Rio, eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos, era muito comum, a gente chegava na praia, meu primo e meu irmão iam embora. E aí eu ficava lá, dá para eu entrar? Ele falou, Rean, hoje não. Então naquele dia, era meu dia de só olhar. Então, Ezequiel é levado, e primeiro Ezequiel olha aquele rio de águas. E quantas das vezes nós estamos sendo levados para um lugar onde Deus está nos chamando, vem filho, entra, mas a gente está se contentando em ficar sentado, olhando. E quem está olhando, irmão, olha que eu te conto isso por experiência de quem ia na praia, que eu olhava eles lá longe, eu falava, caramba, deve estar legal ali, hein? Eles olhavam, Rean, está muito bom. Eu falei, imagino. Mas eu não podia viver aquela mesma experiência. Quem está aqui olhando de fora nunca vai conseguir viver a mesma experiência de quem está dentro. Quem se contenta em só olhar nunca pisa no sobrenatural. Mas como eu falei, esse congresso ele nasceu no coração de Deus. E se nasceu no coração de Deus é porque Ele quer conduzir a igreja para um novo nível. E nem que hoje, irmão, a gente tenha que te empurrar na água, mas você vai mergulhar, amém? E o primeiro nível é o nível do tornozelo. Então quando aquele homem guia Ezequiel, ele está com a água no tornozelo. E você quando entra na água e ela está no tornozelo, você está com todo o controle. Você está com mobilidade. E o começo da sua caminhada na profundidade é o começo de movimento. Porque você pode sim se movimentar. Você precisa sim agir, você não pode ficar parado. Mas você tem que ter consciência que aquele estágio não é o estágio final. Você tem que ter consciência que água no tornozelo não é suficiente. Água no tornozelo é a primeira etapa. Então quando Ezequiel está andando, ele tem uma certeza, ele está no controle, mas ele tem outra certeza, ele está sendo guiado. Irmão, eu vou te falar, não tem coisa melhor do que você ser guiado por alguém que conhece os caminhos. E eu vou mais uma vez te falar por experiência própria. Porque quando a gente coloca, irmão, um GPS, a gente consegue ir, olha, aqui é tranquilo, é diferente, desculpa os irmãos do Rio, é diferente do Rio de Janeiro. Você bota o GPS, você não sabe se você vai parar numa favela, em algum outro lugar. Aqui não, você bota ali em Sobral, difícil você cair numa favela. Isso é a gente, né, amor, naquela época. Mas você tem ali, olha, vire à direita, vire à esquerda. Te gera uma confiança. E quando você está sendo guiado por Deus, irmão, você vai tranquilo. Porque Ele sabe onde você pode chegar. Mais do que isso, no coração dele já tem onde Ele quer te levar. Porque o tornozelo é a primeira etapa, mas o tornozelo significa que você deu o primeiro passo, mas que Ele está te guiando e te chamando para o profundo. E é isso que Ezequiel está vivendo. Ezequiel está vivendo um momento de confiança, mas numa água rasa, numa água que ainda não proporciona a ele grandes experiências, só que representa assim a primeira etapa. Por que, pastor, que você está falando isso? Porque tem pessoas que ainda não deram nem esse primeiro passo. E essas pessoas estão no superficial. E quando a gente pergunta, olha, quem é Deus para você? Muitas vezes não sabem nem responder. Porque ainda não experimentaram uma experiência com Deus. Porque depois, se você tem uma experiência com Deus, a tua forma de falar dele é diferente.
a tua forma de falar dele, os seus olhos brilham. Você tem experiência para contar. Você não conta mais o que você ouviu falar, mas você conta do que você está vivendo. E essa primeira etapa, Ezequiel está sendo puxado, e com água nos tornozelos, mas ele pega e anda mais um pouco. E quando aquele homem guia ele mais um pouco, agora as águas chegam no joelho. E as águas no joelho, na caminhada cristã, ela representa um momento de intensidade do seu relacionamento. Porque eu posso falar que os joelhos representam também uma vida de oração. Porque se você deu o primeiro passo, você entrou na água, agora você precisa começar a se relacionar com Ele. Pastor, e como que eu me relaciono com Ele? É no secreto, é orando, é falando com Ele. Então quando esse homem chega, quando Ezequiel chega aos joelhos, ele está falando, na sua caminhada cristã, você vai precisar se comunicar com Deus, você vai precisar orar. Porque um cristão não cresce a menos que a oração se torne uma parte regular na sua vida. E é se comunicar com Deus. Eu sei que às vezes a gente fica recheado de uma linguagem de crente, fala, pastor, eu não sei orar. Irmão, é a sua forma de falar com Deus, na simplicidade, mas é se relacionar com Ele. Você vai ver um homem chamado Abraão, que a Bíblia chama ele de amigo de Deus. E tem uma passagem de Abraão falando com Deus que eu nunca consigo ler e sair da mesma forma. É o momento que Abraão começa a negociar com Deus para que Deus não destrua Sodoma. Você vê Abraão falando com Deus, mas você vê antes disso Deus falando com Abraão. Deus já tinha decidido destruir aquele lugar. E Deus fala para si mesmo, como que eu vou esconder isso de Abraão? Como, irmão, que Deus está falando, eu não posso esconder isso de alguém da terra. Porque nesse momento Abraão chegou no auge da profundidade da intimidade com Deus. E Deus sabe que entregou um chamado para Abraão. E a partir do momento que destrói uma cidade, mexe no chamado daquele homem. Então ele está falando, eu não posso esconder isso, porque fui eu que o chamei. Irmão, Deus está levantando uma geração com tanta intimidade com Ele, que Ele vai começar a abrir os olhos do que Ele vai fazer no futuro. Ele vai começar a abrir os olhos e vai te falar, ó, aqui em Heriutaba vai acontecer isso. Ei, no ministério Alcançando Vidas, olha, se prepara, vocês vão viver o sobrenatural, vocês vão viver um avivamento. Porque você está andando debaixo de um chamado, e Deus não esconderá o plano dele de você. Então é você olhar, fala, isso mesmo vai acontecer? Fala, vai, filho, que sou eu que estou te mostrando, e Ele que já criou o futuro. Só que Abraão, no meio desse relacionamento, ele fala, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor não destrói aquele lugar. Deus fala, não, Abraão. E Abraão vai negociando, Senhor, se tiver 40, Senhor, se tiver 30, Senhor, se tiver 20. Quando você vai olhar na Bíblia, por muito menos, Deus já tinha feito justiça com uma pessoa. E como que aquele homem chega a ponto de estar negociando com Deus? Porque Abraão, nosso pai na fé, ele é um dos nossos grandes exemplos de intimidade. Porque é muito fácil quando a gente quer pedir algo a Deus, e a gente vem, e a gente recebe, e a gente vai embora. E Deus sim, Ele abençoa, mas eu vou te falar, se você entra aqui nesse tempo, e você tem uma coisa no seu coração, eu quero me relacionar com Deus, eu quero ter intimidade com Ele, você vai ver que as bênçãos, as recompensas serão consequência. Quem busca intimidade, irmão, a bênção é consequência. Porque independente da bênção, o importante é que eu tenha um relacionamento com Ele. O importante é que Ele me revela os planos dele, e eu me revelo os meus para Ele. E
melhor do que isso. Então o nível no joelho está falando a nós esse momento, que é um momento de busca, é um momento de oração, é um momento de dedicação. Mas não para por aí, porque naquele momento ele continua levando Ezequiel. E agora, quando ele leva Ezequiel, a palavra diz que as águas já começam a bater na cintura. Então nesse momento, o domínio do homem já está menor. Nesse momento que ele decidiu, porque sim, o profeta podia falar: não, para mim até o joelho já está bom, eu não quero mais que isso, para mim já é o suficiente. Mas não, ele continua seguindo, sendo direcionado. Então quando a água chega na cintura, ele começa a perder o domínio, ele começa a entregar o controle, porque ali é uma forma de sustentação. Então as águas, a partir de agora, elas começam a ter um impacto maior no corpo e na vida de Ezequiel. Porque se nos joelhos e no tornozelo ele ainda tinha controle, agora já não é tão assim. E eu posso te trazer para um momento de água na cintura que pode representar o teu chamado. Um momento onde você começou a seguir o que Deus te chamou para fazer. Um momento onde você começou a não se contentar com o superficial e começou a caminhar mais fundo. E começou a viver uma experiência diferente com Ele. E a água já está na cintura, e a experiência já é diferente. Você olha para trás, você já viu que um caminho foi percorrido. Irmão, e quando nós falamos dos planos e projetos de Deus para a cidade de Herutaba, para o ministério Alcançando Vidas, para a juventude, é porque vão ter jovens, vão ter pessoas que irão tomar posse do chamado e irão partir para o profundo. Pessoas que não irão olhar para as dificuldades, não irão olhar se sim, eu estou começando a perder o controle, não quero nem saber. Eu quero saber se o Espírito Santo está me guiando, eu quero saber se Ele está me levando. E aí você começa a viver outras experiências. Eu vou te falar, irmãos, que eu imagino essa juventude, toda a diretoria, o que aconteceu durante toda essa semana. Você tem que ver todo o trabalho que a igreja faz, não só pelo olhar natural, mas com o olhar espiritual. Como o inimigo está revoltado pelo que está acontecendo aqui. Como o inimigo está revoltado por a gente estar trazendo uma juventude para experimentar mais de Deus. Como o inimigo está revoltado de ver crentes, irmãos, felizes dentro da casa de Deus, se entregando por completo. E eu vou te falar, a Isabela sabe disso, acho que só você sabe. Faz 2 semanas, irmãos, que eu até perguntei, eu tenho orado a Deus, porque eu não sei se é espiritual, estou até orando a Deus que seja. Mas faz 2 semanas, irmãos, que eu sinto muitas dores no corpo. Muitas dores, muitas dores. Vê que eu não falei para ninguém aqui, viu? Só você mesmo tem aguentado. E são dores, irmão, quando eu acordo, sem brincadeira. Vou falar aqui na linguagem do cearês. Parece que eu levei uma pisa todo dia. Todo dia que eu me levanto, parece que foi uma pisa, irmão. Eu falando, Jesus, o que é isso? E eu lembro que eu estava conversando com a Isabela, e um dia eu estava orando, perguntando ao Senhor o que era. A Isabela falou, filho, isso só pode ser espiritual. Devido ao congresso, devido ao que está acontecendo, a gente está começando a entrar em um ambiente, você sabe pelas experiências que a gente já contou, que a gente está invadindo um território que pertence ao Senhor, mas que o inimigo está achando que é dele. Mas o inferno não prevalecerá, irmão. Se ele está se levantando, é para cair.
E eu não vou mentir que eu tenho até orado para que seja espiritual, porque em nome de Jesus isso vai cair por terra. Mas quando você decide viver o chamado, você decide renunciar a alguns dos seus prazeres. Você decide não se guiar mais pela sua vontade, mas você olhar para aquele que está te chamando, falando: Senhor, olha, pela minha capacidade não daria, mas se o Senhor mandou que eu vá, eu vou. Senhor, se eu olhar para a minha capacidade, eu acho que não dá, mas se o Senhor disse para eu ir, eu vou mergulhar. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Se Ele mandou que você vá, irmão, não olha para trás, caminha e mergulha no profundo. Porque quando você começar a viver o que Deus projetou para a tua vida, você vai olhar para trás e vai falar: graças ao Senhor que eu não retrocedi, mas que eu permaneci. Mas quando chega ao último nível, agora Ezequiel está no nível profundo, porque agora ele está em um lugar onde ele não consegue mais nem ficar de pé, ele precisa nadar. Nesse momento acabou o controle de Ezequiel. Eu lembro que eu trabalhava com uma moça lá no município de Cariré, e ela tinha uma frase que eu achava muito engraçado, que ela falava assim: a gente não se governa aqui nesse trabalho não, Renan. Eu olhava assim: se governa assim, não, a gente se governa não. E hoje eu olho para a nossa vida cristã, eu falo: a gente não se governa não, irmão. É Ele que governa, é Ele que tem todo o controle. Então chegar no nível profundo é você pegar o controle e dizer: Senhor, é teu. Senhor, eu não quero mais dominar nada, eu quero que o Senhor domine, eu quero que o Senhor direcione. Mas eu vou te falar, quem pisa e quem entra nesse lugar, como diz o louvor, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, irmão, não sabe viver. Porque quem chega nesse lugar nem se lembra do tornozelo, da água no tornozelo, nem se lembra de quando a água estava na cintura, porque agora ele está mergulhando no sobrenatural. Agora eu não falo mais de milagre, só os que aconteceram na Bíblia. Não, a minha vida é um milagre. Não, eu comecei a orar e uma pessoa foi curada. Eu orei e uma porta foi aberta. Eu orei e uma pessoa foi liberta. Porque a partir de agora eu estou mergulhado no sobrenatural. Então uma juventude que sai do superficial e começa a viver o sobrenatural é uma juventude que começa a viver o que o profeta Joel vai falar, uma juventude que vai profetizar, uma juventude que sim vai ter visões, e uma juventude que vai modificar ambientes. Eu estou falando para você também que está falando: pastor, mas eu não sou mais jovem. É sim, irmão. Tem menos de 90 anos? É jovem. Está no congresso aqui, até te revitalizou. É jovem. Então Deus tem algo para a tua vida ainda não acabou a tua história, ainda não acabou o teu chamado não. Pelo contrário, ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muito para Deus te usar. E quando chega nesse lugar, nós conseguimos olhar e identificar que no versículo 9, a palavra vai dizer: e será que toda criatura vivente vier por onde quer que entrarem, estes 2 ribeiros viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão as águas, e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. A água que você está mergulhando não é uma água comum, é uma água que cura, é uma água que sim, é uma água que liberta, e é uma água que ela vem e ela vai começar a jorrar em você e através de você.
E no versículo 11, ele nos dá o último contraste do superficial para o profundo. Porque no versículo 11 ele fala: mas os seus charcos, os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Em algumas traduções vai dizer: os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Então, nessa palavra que Deus está falando de uma profundidade ao profeta, como que pode ter algumas pessoas que não viverão isso? E como essas palavras não são comuns, charcos e pântanos, eu fui pesquisar e diz que charcos são uma água estagnada e imunda, uma poça de água repleta de resíduo orgânico. E pântano é um local específico onde essa água se esvai. O atoleiro ou região cujo solo é mole e instável. Então ele está falando: as pessoas que decidiram ficarem em uma poça, ficarem no superficial, o rio não passará por elas. Então, estar na profundidade é mais do que tudo uma decisão. Porque você pode estar dentro da igreja, mas estar em uma poça e achando que está no rio. Você pode estar num lamaceiro que te molha, mas que você não consegue experimentar o profundo. E ele diz: essas pessoas serão deixados para sal. E no versículo 12, ele vai falar do profundo. Mas junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Então, se eu tenho pessoas que estão na poça, agora eu vou ter gente sendo alimentada por um ribeiro. De outro lado, eu tenho gente no profundo. E quem está no profundo prosperará. Quem está no profundo, as folhas não vão cair. Quem está no profundo, além de tudo, vai dar fruto. Então, se você decide viver no profundo, você vai se preparar. O teu ministério vai começar a dar fruto. A tua vida vai começar a dar fruto. E fruto que alimenta alguém. Não é só para você o que Deus colocou na sua vida, é para que você derrame na vida de alguém. Então essa noite, além de tudo, é uma noite de escolha para você. Porque sim, você pode entrar na casa do Senhor. Sim, você pode até se vestir de crente, sem nunca experimentar, sem nunca ter uma experiência profunda com Ele. Se contentar com arrepio. Eu gosto de ir na igreja porque eu me arrepio. Nossa, é muito interessante. Eu gosto de ir na igreja ao domingo, porque ao domingo eu sinto, mas aí a semana toda eu espero o outro domingo. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer com você um relacionamento profundo, diário, constante. Não é alguém que você vê uma vez e só vai ver daqui a um mês. Não, não. Ele está te chamando: sai do atoleiro, sai da poça, vem mergulhar no profundo. Porque no profundo você vive e vê o que você não vê no raso. No profundo você vive o que você nunca viveria no raso. E pode ser que você esteja aqui também e fale: pastor, mas eu ainda nem entrei, eu ainda nem aceitei a Jesus. Esse convite também é para você. Porque você também está sendo chamado a não só entrar, mas a entrar e a mergulhar no oceano de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite. A fechar seus olhos. E
a começar a se desconectar de qualquer distração. Se teve algo que não deixou com que você tivesse atenção durante todo esse culto, nesse momento, esvazie a sua mente. Porque esse é o momento onde, assim como aquele homem conduz Ezequiel, aquele mesmo homem, ele está aqui nessa noite, está querendo te conduzir a águas mais profundas. E pode ser que você nem tenha entrado na água ainda, mas Ele quer te levar, Ele quer te dar a mão e te dizer: vem que eu te levo para o profundo. Então feche seus olhos. Começa a abrir seu coração diante dEle. Começa a pedir: Senhor, eu estou cansado do superficial, Senhor. O Senhor não me chamou para uma vida superficial. O Senhor não me chamou para um relacionamento superficial. Senhor, eu quero perder o controle. Senhor, eu quero ir para o profundo. E a palavra diz: clame a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e insondáveis. Tem coisas grandes e insondáveis para Deus te revelar. Mas ir para o profundo nessa noite é uma decisão.